O sultão do Ocidente, o último grande César, o maior entre os freiráticos, o pródigo, o magnânimo, o absoluto. As leituras da obra de Padre Vieira, impostas por seus preceptores em sua adolescência, aborreciam Dom João V, máximo governante de Portugal entre 1707 e 1750. Preferia os versos de um de seus amigos favoritos, Caetano José da Silva Souto Maior, um erudito de raro talento que enveredou pelo poema satírico, por vezes libertino, para agradar o monarca, que ria à farta não só das palavras escritas do sujeito, também de suas atitudes como juiz e corregedor, criativo muitas vezes, jocoso, mas justo e zeloso, querido pelo povo de Lisboa, igualmente bem afeiçoado de seu rei. Souto Maior foi um dos membros fundadores da Academia Real da História Portuguesa, criada por João V em 1720. Se não tinha um rei grande refinamento intelectual, foi o mais notável patrono das artes, da literatura e das bibliotecas entre os que passaram pelo governo de Portugal e do Brasil. Soube também se cercar de bons homens de seu tempo, como o santista Alexandre de Gusmão, reconhecido por sua inteligência apesar da origem humilde. Seria Alexandre o artífice do Tratado de Madrid, assinado pouco antes da morte do Rei Sol de Portugal, como também foi chamado, em comparação não indevida com Luís XIV de França. O acordo gestado pelo brasileiro, apoiado pelo rei, por seus mais destacados diplomatas e pela consorte de Espanha, Maria Bárbara, filha primogênita de João V, foi altamente vantajoso para Portugal, dando ao Brasil, em linhas gerais, o formato atual, a metade mais naturalmente privilegiada da América do Sul. Era devoto e supersticioso, porque fora visitado pelo que viu como milagres mais de uma vez, como a remissão de graves doenças ainda na infância e juventude, e a geração de descendência pelo casal real, após um preocupante período estéril inicial. Na sua fé não diferia do português comum de seu tempo. Se pecava tanto em alcovas indevidas, tratava-se de apetites próprios de um homem vivaz e a vontade de experimentar a penitência, pois para haver penitência, há de antes haver pecado a confessar, tanto mais para quem vivia cercado de homens de igreja, como o Frei Gaspar da Anunciação, que muito lhe ajudava nas lides amorosas para além do Paço da Ribeira, a residência oficial e sede de governo. Foi Frei Gaspar, a propósito, que chegou a tempo de evitar que o rei em pessoa literalmente cortasse fora os documentos de um nobre de família titulada, ato de extremos ciúmes por estar em disputa o amor de Luísa Clara de Portugal, a mais bela entre as muitas amadas de João V. Quanto à Flor da Murta, como Luísa passaria a história, tinha ela 27, ele 40, quando a paixão os uniu, ela casada e mãe de 3 filhos. O esposo, Jorge de Menezes, recolheu-se à sua quinta no interior, onde morreria desgostoso poucos anos depois. Viúva, ela ainda despertaria a atenção e o cuidado de apaixonados outros antes de deixar o mundo, aos 77 anos, em 1779. Da união com o rei, nasceu Maria Rita Gertrudes de Portugal, que o soberano não reconheceu, mas cuidou de bem aquinhoar e proteger. De filhos tidos fora do lar real, reconheceu 3, de 3 freiras diferentes, tendo sido Madre Paula de Odivelas a mais famosa, geniosa e duradoura delas. Advertido pelo Papa a evitar o escândalo de visitá-la com frequência no convento, o rei construiu luxuoso palacete contíguo ao estabelecimento religioso, de modo que a amada e concubina pudesse transitar com facilidade entre a segunda casa do rei e o sagrado retiro em que se dedicava à devoção a Deus. Fez mais João V, apertou as leis e as normas para coibir as generalizadas visitas de nobres, burgueses, belos mancebos e poetas aos claustros, hábito disseminado em todo o Império Português onde houvesse conventos. Madre Paula passaria o resto de seus dias naquele recolhimento, tendo morrido aos 66 anos e sendo lá sepultada. Os filhos tidos debaixo de tetos religiosos, todos varões, foram dados a criar pelo Marquês de Louçal, em palácio tido por este nos arredores de Lisboa, num lugar denominado Palhavã, daí ficarem conhecidos como Meninos da Palhavã. Todos eles fariam carreira na igreja, tendo alcançado algumas das mais altas posições clericais do reino. Teve outras amantes e outros filhos, chegando a ingerir misturas destinadas a turbinar suas viris qualidades. Mas nem só de divertimentos viveu o rei, que gostava também de touradas e de presenciar autos de fé, incluindo o julgamento e a execução de Pedro de Rates, milenarista que cogitara fundar o Reino do Brasil, empreendimento místico. Também exerceu o governo e o fez de modo absoluto. Se teve variados e ilustrados conselheiros, sendo nisso melhor servido do que o fora o pai Pedro II, todas as decisões importantes eram suas.
Não teve validos, não delegou a ninguém o governo para além de causas de menor expressão. Gaste-se. Só ia decidir quando se tratava de impressionar as outras potências europeias ou a Santa Sé. Suas suntuosas embaixadas a Roma e a Paris ressoariam no tempo. Não se pode afirmar ter sido tudo um grande desperdício, pois ajudou a reprojetar a imagem de Portugal como reino de primeira grandeza, imagem um tanto esmaecida após o melancólico fim da dinastia de Avis, em 1580. Se seu avô João IV for o restaurador da independência lusa, a restauração do prestígio do Império Português coube a João V. Com a esposa Maria Ana de Áustria, 6 anos mais velha, teve alguns desentendimentos no início, motivados pela frequência e vasta variedade de suas investidas adúlteras, mas logo o afeto e o carinho mútuos se instalaram no palácio titular. Sabe-se que ela o amava muito. Se não era de todo correspondida, ele a admirava deveras. Deu à sede da primeira diocese de Minas Gerais, Vila do Carmo, o nome da esposa, a cidade que até hoje guarda a glória de ser mariana. Foram um casal feliz, como feliz era o povo, na metrópole, no Brasil, na África, na Índia, num reinado em que todos os ventos sopravam a favor, devido ao ouro e aos diamantes do Brasil, mas não só. Os domínios se expandiam, as vitórias militares se somavam, as artes e a vida intelectual conheceram momentos gloriosos em Portugal. A burocracia do reino careceu de organização, os déficits se acumulavam, mesmo com todas as novas e crescentes entradas de tributos. As manufaturas não se desenvolveram a contento, não se guardou capital suficiente para o devir, muito foi negligenciado. De modo que nem toda a herança daquele reinado foi bendita. Muito se questionou o gasto no convento de Mafra, versão portuguesa de Versalhes ou do Escorial com finalidade diversa, religiosa. Poderia ter se investido em outras coisas, mas o magnífico palácio de Mafra está lá, enquanto as outras coisas que se poderia ter conquistado talvez não se mantivessem. Como estão lá a Capela de São João Batista, refinada expressão artística arquitetônica de decoração, o título de patriarcado à sede de Lisboa, comprada a bom preço do Papa, a biblioteca da Universidade de Coimbra, a Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, projetada e iniciada a construção em seu governo, e tantos outros monumentos resultados do gasto característico do reinado de Dom João V, em forte contraste com o espírito austero de seu pai. Com Dom Pedro II, falecido quando o príncipe e herdeiro completara 17 anos, tiveram uma relação de altos e baixos, porém respeitosa e afetuosa. O angustiado rei não poupara esforços na educação do menino, tendo início o auxílio da aia Maria de Lencastre, de doutos jesuítas, e, após a morte da mãe, Maria Sofia, quando João contava 10 anos, morte muito sentida por ele, o governo da tia, Catarina, rainha consorte da Inglaterra, que, viúva, voltara a residir em Portugal. Todas foram boas influências, não lhe faltaram cuidados. João Francisco Antônio José Bento Bernardo, Dom João V, morreu em 31 de julho de 1750, no Paço da Ribeira, aos 60 anos de idade, 43 de reinado absoluto sobre um dos mais vastos e ricos impérios de todos os tempos. Foi sepultado no Panteão dos Bragança, ao lado da esposa, que deixaria o mundo em 1754. Passou o governo a seu primogênito varão legítimo, o rei Dom José I de Portugal. Dos filhos com Maria Ana, que chegariam à idade adulta, Maria Bárbara ainda reinava como consorte de Espanha quando de sua partida, mas não deixaria descendentes. José e Pedro garantiriam a continuidade da dinastia para o futuro, o último se casando com a sobrinha, neta de João V, a rainha Maria I de Portugal. Dos herdeiros de seus domínios, sobretudo Brasil e Portugal lhe devem estima. Se poderia ter governado de outra forma, menos pródiga, nunca saberemos como poderia ter sido, e se o destino então nos reservaria mais ou menos do que temos.